One, two, three. Bem-vindo ao Paladar Distinto, seu podcast de gastronomia. E hoje eu tenho a honra de falar com essa super chefe, a Tássia Magalhães. Tudo bem, Tássia? Oi, tudo bem, Gabriel? Muito obrigada pelo convite. Nossa, que legal, Tássia. Vai ser incrível aí conhecer, né, sobre seus restaurantes, seus projetos, como foi o início da sua carreira, né? Mas conta pra gente aqui como que foi, Tássia, assim, essa paixão pela gastronomia desde criança, assim? Sim. Eu, na verdade, sempre gostei muito de cozinha, sempre gostei muito de assistir os programas de culinária. Eu sempre falo que comecei assistindo Palmeirinha, era fã dela, minha ídola, assim, eu era super fã da Palmeirinha. E aí, aquela coisinha de gostar muito, mas eu imaginava que eu fosse levar isso como profissão. E aí, quando tive que escolher a faculdade, eu escolhi a faculdade de gastronomia e aí, assim, e até hoje não larguei mais. Aí eu até vi, você fez o Senac, né? Foi o Campo de Jordão? Sim, é porque eu sou de Guaratinguetá, que é interior de São Paulo, e aí é bem Sim. pertinho de Campos, dá uma horinha mais ou menos. Então eu fui morar lá, e aí eu entrei na faculdade faz tempo, hein? Faz tempo. E aí fui morar em Campos e fiquei lá e depois vim para São Paulo. Nossa, e depois eu vi também que você teve passagem assim de estudos, né? Na França, na Itália, em Londres também, né? Então, eu fui para fazer vários estágios, mas eu fiquei mesmo na Dinamarca. Tá. Fiz 2 temporadas de estágio na Dinamarca. Fiz o primeiro, pode ser 2010, se eu não estou enganada, foi a primeira temporada, que aí eu fiz um mix de alguns restaurantes. E aí eu retornei de novo para São Paulo e voltei para lá e fiz mais alguns. Nossa, até vi, então, acho que numa das passagens na Dinamarca, né? Você até ficou alguns dias lá na cozinha do Noma também, né? Deve ter sido incrível, né? Eu não cheguei a fazer um estágio completo lá porque eu não tinha tempo hábil para isso. Sim. E aí eu passei por alguns dias lá na cozinha e não, sim, são incríveis. Mas um dos restaurantes que eu mais gosto lá em Copenhagen é o Gerânio, que também fiz estágio. Passei pelo Amas, pelo Cadô, e fiz também estágio numa confeitaria, chama Summer Bird. Nossa, e esse gerânio, né, Tassi, ele é 3 estrelas, né? Sim. Do Rasmus, ele é muito bom. É incrível, assim, eles fizeram uma bela reforma há um tempo agora atrás e o restaurante ficou incrível. Ainda mais incrível, na verdade. E no Noma, assim, o que você viu de diferente, assim, de, poxa, né, considerado aí o primeiro do mundo, tal, sei que tem a questão da horta deles, mas ele é meio diferente, né, quando você vai entrando, assim, já tem como se fossem uns fermentados, eles colocam uns negócios, é diferentão, assim, né? A primeira vez quando eu fui para lá e eu fiquei esses dias dentro do Noma, eles eram diferentes, né? Hoje em dia eles reformaram, mudaram, tá tudo bem diferente. Sim. Mas ele tem eu tô falando de 2010, então a gente tô falando de mais de 10 anos. Uma biblioteca na parte de cima, então tem um laboratório onde faz todos os testes. Ele sempre investiu muito nisso e eu acho que difundiu isso para muitos lugares, porque hoje a gente vê crescendo bastante isso, né? Na América Latina. Voltando ao Brasil, você iniciou no Pomodoro, então. Sim, assim que eu terminei a faculdade e aí eu vim para fazer estágio no Pomodori também. Comecei como estagiária no Pomodori e fiquei no Pomodori de 2009. Aí tive essa pausa que eu fui para fora e voltei de novo para o Pomodori. Então eu fiquei no Pomodori no total 10 anos. Eu entrei como estagiária e aí depois fui como cozinheira, confeiteira, auxiliar de confeitaria, confeiteira, cozinheira. Aí depois subchefe, aí assumi de chefe. Depois disso, eu comprei o restaurante. Olha. E aí saí do Pomodori em 2018. Até o início, tal, quem era o chefe era o Jefferson Rueda, né? Era, sim, meu primeiro chefe, assim. E a gente tem um contato muito grande até hoje, porque eu não escondo de ninguém, mas é o meu chefe predileto, assim, é o que eu tenho sempre como referência, porque eu tenho, além disso, uma gratidão muito grande, porque naquela época, hoje a gente vê muita mulher trabalhando, mas naquela época não se via muito, o destaque era muito homem. Sim. Então, eu acho que ele confiou bastante no meu trabalho e eu serei eternamente grata a isso, assim. E aí, tá, você misturou um pouco, né? Você gosta tanto da parte salgada, mas tanto do doce também, né? Da confeitaria, né? Sim, quando eu saí da faculdade, eu falava, não, eu vou trabalhar só na confeitaria, é o que eu curto, é o que eu gosto.
Eu acho que hoje em dia não, tem crescido muito, mas antigamente era uma área um pouco mais defasada, porque normalmente ninguém curtia muito confeitaria. Normalmente chefes, por exemplo, não curtiam a parte do doce. E eu gostava bastante. Só que quando eu entrei no Pomodori, eu me apaixonei muito pela cozinha quente. Sim. Então eu fiquei dividida. Tanto que no Pomodori eu era cozinheira, mas eu também ficava tomando conta da confeitaria. E levei isso, tanto que quando eu fui fazer estágio fora, fui fazer estágio nas confeitarias, fiz estágio no Hotel da Inglaterra, lá na Dinamarca também, e eu fiquei na parte da confeitaria, então sempre gostei bastante disso. Eu não sou confeiteira, não sou chefe de confeitaria, nada disso, mas eu gosto de estudar sobre e gosto muito dessa parte também da cozinha. Da cozinha. E é muito mais preciso, né? Tassiar assim, a confeitaria é aquela coisa, né? Se você errar um pouquinho, desanda tudo, né? Então tem que ser bem preciso e tal, né? Não é tanto tato, né? É uma coisa Sim. mais... Tem que ser tudo certinho. Certinha, né? E aí, quando que veio o clique, assim, para abrir... Aí o seu primeiro... Depois, né? Lógico, você também foi proprietária lá do Pomodoro e tal, mas aí como que surgiu o clique, assim, de abrir o Riso? Então, eu sou apaixonada por arroz. Apaixonada mesmo. Eu não, Sim. sei lá, não vivo sem arroz. Para mim não tem horário para comer arroz. Se eu deixar, eu como no café da manhã mesmo, assim. Eu gosto muito, 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 muito. E foi em 2000 tinha acabado de sair do Pomodori. Eu não queria abrir nada semelhante ao que eu já fazia lá. Certo. E eu falei, gente, mas dá para fazer uma coisa super legal. Não tinha nada só de arroz. E eu vi que começou a crescer um movimento agora bastante forte de arroz e tudo mais, que eu acho super legal. Mas não tinha, assim, alguma coisa que falasse somente do arroz. E aí, quando eu conto isso, é até bizarro, porque eu tava na sala de jantar da minha casa, eu, minha mãe e o Daniel, que é meu sócio, tava nós três, e aí eu peguei um post-it mesmo, eu lembro que ele era até cor-de-rosa, e aí comecei a escrever, eu falei, eu acho que eu vou fazer um restaurante pequeno com alguns pratos de arroz. E aí eu comecei a escrever todos os arroz. E exatamente os arroz que eu escrevi foram os arroz que entraram pro menu do Riso. Nossa. E aí escrevi o arroz, o Daniel falou, acho que vai ser super legal, a gente pode fazer isso juntos. A minha mãe super aprovou. E meu pai estava internado nesse período. E aí eu escrevi um arroz até que foi homenagem a ele. E aí entrou no menu do Riso. E o riso ficou muito pequeno, então hoje a gente vai abrir um riso maior, porque ele ficou muito pequenininho. Nossa, e teve alguma inspiração também, assim, de algum restaurante fora, assim, que você também viu, assim, só explorando também? Ou foi inspiração sua, assim, desse... Não, foi muito de casa mesmo. Eu até esqueci de falar isso, mas toda vez que a gente chegava em casa, é muito corrido a vida de quem trabalha em restaurante mesmo. Eu curto, eu até brinco, né? Estava conversando ontem que a galera vai lá no restaurante e fala, Tassi, mas você fica realmente ali na cozinha, não sei o quê, porque eu gosto. Eu gosto de ficar na cozinha. Se eu for muito para o administrativo, não é a área que eu gosto, não é a área que eu curto. É bom porque eu tenho mais... Quando a pessoa começa a ir mais para essa parte do restauranteiro e ficar mais no administrativo, você não fica tão refém dos horários. Mas eu curto ficar na cozinha, eu não curto essa parte do administrativo. Então, eu gosto de estar com a mão na massa mesmo. E aí, sempre cheguei muito tarde em casa. Aí, chegava em casa, eu tinha sempre arroz e alguns elementos. Então, eu colocava tudo na panela. A gente comia muito isso no interior, que era o famoso mexidão que minha mãe fazia. Sim. Mas aí eu colocava tudo na panela e dali saía. Então, tipo, se eu tivesse algum polvo que sobrou, sei lá, algum bacalhau, algum peixe salgado, alguma coisa assim, a gente transformava num arroz tudão, assim, bem bom. E aí saiu a partir disso. Essa foi a minha real inspiração. E tá, você tem pratos, né, incríveis, assim, né? Tem um que é tipo um risoto com gorgonzola, né? Poxa, delicioso, né? A gente tentou fazer uma coisa bem variada e o bacana é que o arroz ele não tem glúten, então para muita gente que tem esse problema de não poder comer glúten, então era uma coisa que come todos os arrozes. Eu tentei também usar vários tipos de arroz, então a gente tem uma variedade muito grande. Eu sou de Guará e em Pinda a gente tem uma plantação Guará, Pinda, são os maiores produtores de arroz aqui do São Paulo. Então, tem uma produção muito grande. E aí, eu falei, não, eu vou usar essa variedade toda. E aí, comecei a descobrindo esses produtores e comecei a
a trabalhar com eles e eu acho que a galera começou a gostar bastante. E aí tem algum prato que é algum tipo de um arroz, tem outro que é outro, assim, aí você vai misturando. Tem. Eu quis mostrar que não é porque o arroz ele é cremoso, que ele tem várias coisas, ele necessariamente ele precisa ser risoto, entendeu? Sim. Que a gente tem essa ideia de que, não, é risoto. Não é risoto. E aí a gente... É o nosso mexidão, acho que todo mundo comeu isso na infância. Sim. E tem um bolinho também que é super famoso, assim, né? Que é de ricota com goiabada. Tem até a sobremesa também, que é incrível, né? Sim, aí quando eu comecei a escrever os pratos principais, eu falei, não, eu quero que do início ao fim tenha arroz. E aí foi um desafio fazer isso, porque queira ou não queira, o arroz sustenta bastante. Então, eu tive que fazer umas brincadeiras e super funcionou, assim. Tem esse bolinho de arroz salgado, tem um bolinho de arroz doce, aí tinha o arroz doce brulê, que é aquela camadinha de açúcar caramelizado. Entendi. Aí tem alguns também que misturam alguns frutos do mar, né? Tem o polvo também por cima. Sim, uma variedade tem para todos os gostos, desde frutos do mar, vegetariano, com carne, é bem legal. E aí o seu outro projeto, na ordem cronológica, aí veio Nelita? Não. Foi o riso. Tá. Aí do riso veio o Uno, que é é uma dark kitchen, na verdade, né? Sim. Esse projeto a gente tinha já, que ia ser um restaurante de rua. Com a pandemia, eu decidi colocar ele para testar, que seria só massas clássicas, um restaurante mesmo de pastas. Certo. Para delivery. E também funcionou, e é um outro restaurante que vai sair agora com o projeto original, que é o projeto de rua. Vai sair o projeto de rua dele também. Nossa, e também vi, né, o delivery também, massas incríveis também, né? Super bacana. É, uma brincadeira assim de você poder... São as pastas clássicas, e aí você brinca, coloca a massa com o molho que preferir, e é um valor único. E aí é só massa pronta, tá? Se eu também tem massa assim, só massa fresca, alguma coisa também vende assim para pessoa preparar? Massas secas e massas frescas. A gente não tem. A gente teve uma temporadinha no delivery para as pessoas prepararem em casa naquela época da pandemia, mas não, a gente vai ter sempre pronto. Sempre para pronto. fazer em casa. Por enquanto, não. E aí, na sequência, veio o Nelita, então? Aí, na sequência, veio o Nelita. Em paralelo ao Nelita, veio o Meg, né? Que o Meg, a gente começou a fazer os testes e tudo mais, só que ele só ficou fechadinho para delivery, não tem café nem nada disso. Os pães que eu produzo no Nelita, eles são produzidos no Meg. Tá. Os pães, a sobremesa, eu produzo aqui e mando para lá. Mas aí veio o Nelita antes. O Meg vai abrir agora. Próximos passos. Entendi. E até aproveitando e falando um pouquinho do Meg também, né? Ele é como se fosse tem doces, tem pães, e o legal, né, que até que eu vi, assim, é como se fosse muitas pessoas presenteando, né, amigos, como se fosse um gift, né, assim, com doces maravilhosos, né? A ideia é essa, a ideia é você poder presentear com comida. Que bacana. E aí a inspiração do Nelita, eu vi um pouco, assim, de você querer trabalhar um pouco mais com as massas, foi um pouco disso? Então, o Nelita era o restaurante que estava guardadinho aqui, desde quando eu saí do Pomodori, que era um restaurante realmente autoral, que eu dou 100% de mim, e que eu tenho que estar sempre, porque é onde eu falo que é a minha casa, realmente. Eu não quis abrir um restaurante autoral assim logo depois do Pomodoro, porque eu precisava entender tudo direitinho, me reorganizar para dar esse próximo passo. Eu acho que fez total sentido, eu acho que foi o tempo necessário. O Nelita é minha casa, é isso, sim, basicamente minha casa. Então, o que eu faço dentro do Nelita? Quando a gente começou a desenhar o Nelita, eu falei, eu quero que seja realmente minha casa, como se eu estivesse recebendo as pessoas. Então, esteticamente, ele parece realmente uma casa, onde sim, tem seus cômodos, né? Então, tem a sala de jantar, tem o bar ali onde você recebe as pessoas, fica conversando, a cozinha é 100% aberta, então, aquela cozinha que você senta com o seu convidado e fica cozinhando e batendo papo, é basicamente isso, é minha casa, assim mesmo. E a gastronomia ali é a base italiana, mas é um italiano autoral, contemporâneo, onde eu tenho as minhas criações mesmo. Nossa, isso são incríveis, desde as entradas, né? Sei que também se adora queijo, né? Então tem uma burrata com menta e pistache, né? E de massas, assim, qual que é o carro-chefe? Assim, é o agnolotte? Tem duas passas que saem muito.
Tá. que eu não posso tirar do menu, eu acho, não me matam. Mas é o agnolote recheado com queijo de cabra e o molho de limão confit e o papardelli com polvo e guanciale. Eu acho que esses dois são disparados os que mais saem, assim, as pessoas realmente gostam muito desses. Nossa, e o que é aquele casuncei de milho? É uma outra massa. É uma massinha, ela lembra um gyoza, ela é recheada com milho doce, a gente faz um recheio bem cremoso de milho doce, e é feito numa manteiga noisette, que tem um sabor de Sim. avelã, com especiarias, bem delicado. Nossa, e tem pratos de carne também, né? Tipo entrecô também, né? Nossa, muito, muito legal. Sim, sim, ele tá bem completinho. E tem também, né, Cássia, até um diferencial, assim, que é toda a equipe, né? São mulheres, né? Isso é bem legal, né? Sim, isso foi uma escolha minha. O Nelita, na verdade, chama Nelita para homenagear minha mãe. E minha mãe chama Helena, e aí Nelita vem que é um apelido carinhoso para Helena em italiano. Então eu queria fazer essa homenagem para ela, e que é uma mulher super guerreira, que eu sempre admirei. E aproveitei isso para conseguir levantar essa bandeira das mulheres, mulheres fortes, que mulheres conseguem estar desde fazendo carne na parrilha lá, no puta calor, ou fazendo sobremesas, ou indo para as entradas, que são mais delicadas. Eu acho que eu quero trazer exatamente isso para mostrar que não tem dificuldade na mulher. Não existe mulher que fica no Sim, canto, mulher que fica no... A mulher consegue fazer tudo, e aí eu quis levantar realmente essa bandeira. Num setor que é muito masculino, né? verdade. E sobremesa, Tássia? Qual que é o carro-chefe, assim? A gente tem duas sobremesas no Nelita. A que eu mais gosto é um curd de limão com manjericão, mas tem uma que sai muito também, que é a panacota com cajá, maçã verde, uma massinha sablé, que é bem gostosa. Nossa, e aquele bolo, o bolo de chocolate que é tão famoso seu, tá no Meg. Tá no Meg. O bolo não tem no Nelita, só no Meg. Me cobram muito isso, sempre me pedem, mas não tem lá, só no Meg. E recentemente, né, Tássia, você fez uma viagem bem legal para França, né? E eu até vi lá, nossa, acho que você foi para Paris, foi para Lyon também. E, nossa, teve 1.000 folhas assim incríveis, né? Que você provou lá, né? Não, foi uma viagem especialmente para ver todas as confeitarias, as padarias. Eu quis entrar nesse mundo mesmo, então eu tirei esses 15 dias para ficar lá, para entender mais desse mundo, que lá, em cada esquina que você tropeçou, você caiu dentro de uma boulangerie. Tropeçou de novo, tá numa patisserie. E aí eu fui exatamente fazer isso e foi incrível. Foi incrível. Nossa, eu comi cada 1.000 folhas. Não, tudo estava muito incrível. Eu não tenho que falar um aço, estava perfeito. Nossa, e tem algum país, Tássia, que você ainda não conhece, assim, que você quer visitar para conhecer um pouco mais aí da gastronomia ou dos doces, assim? Tem. Eu quero muito ir para o Japão. Eu ainda não Tá. conheço. Era uma viagem que eu faria antes da pandemia e aí não deu certo. Então vou deixar ela mais para frente. Mas é uma que eu quero muito. É uma gastronomia que eu gosto bastante, mas eu ainda não conheço o Japão e eu tenho muita vontade de conhecer. Nossa, e até vi também, nossa, o Japão é incrível, né? E eu vi também que acho que lá na França, né, você foi numa sorveteria, não sei se eles são brasileiros? Então, sim, são brasileiros. Na verdade, ela é corsa Tá. e ele é brasileiro, ele é baiano. Mas eles moram lá já faz bastante tempo. E eles têm uma confeitaria, uma sorveteria, e eles são maravilhosos, são demais. É o Thiago e a Júlia, eles são incríveis. Verdade, eu vi, poxa, deve ser super, super bacana, né? E falando em prato preferido, tá, assim, além das massas, tudo assim, tem algum outro prato, algum outro tipo de gastronomia, assim, que você é fã? Eu amo a cozinha oriental muito, 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 muito mesmo. Assim, eu amo muito essa parte dos lamens e tudo mais. Eu sou apaixonada, então adoro fast food, amo fast food, hambúrguer, assim, sou louca. Mas meu prato preferido mesmo é o estrogonofe. Estrogonofe. Poxa, isso é legal, assim, vários chefes já que eu entrevistei que falam assim, poxa, acho que até foi o Claudemir, lá de Pernambuco, falou, nossa, não tem como, né, um bom estrogonofe com umas batatinhas, assim, fica incrível, né? Eu adoro, adoro, adoro. Me dá até água na boca. Poxa, Tássia, que bacana, viu? Eu queria te agradecer bastante e passa o seu Instagram para o pessoal, para os ouvintes. Claro, eu que agradeço. Foi ótimo o nosso papo. Adorei contar um pouquinho da minha história, um pouquinho dessa trajetória. Muito obrigada mais uma vez pelo convite. E sim, meu Instagram é o Tássia, _Magalhães. E faço convite aqui para todos conhecerem, né, Tássia, que são aqui de São Paulo.
Por favor, estão todos convidados. Estão todos convidados. Melinda fica ali em Pinheiros, na Rua Ferreira de Araújo. O Meg já vai ter o café aqui no Itaim, na Renato Paz de Barros. E o Riso e o Uno estamos aguardando para o ponto novo dele em Pinheiros. Que legal, Tassia. Muito obrigado, viu? Prazer falar contigo. Obrigada. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.